Essa atividade experimental, ela tem como objetivo auxiliar na compreensão sobre a solubilidade de algumas substâncias, ou seja, compreender o comportamento de diferentes substâncias em dois solventes que nós estaremos utilizando, que é o solvente água e o solvente ciclohexano. Então, o procedimento proposto, nós vamos testar, então, 7 substâncias, dentre elas o ácido acético, o etanol, que é o álcool etílico, o pentanol, que é o álcool pentílico, o sulfato de cobre, o açúcar, o cloreto de sódio e o naftaleno. Para isso, então, eu organizei aqui 7 tubos de ensaio, e nesses 7 tubos de ensaio, eu vou colocar uma quantidade de água, tá? Aproximadamente 2 ml de água em cada um dos recipientes, tá? Dos tubos de ensaio. Então, aqui nós temos uma quantidade aproximada de 2 ml de cada solvente, aqui, ó. Tá? Esta água é uma água destilada, né? Então, uma água que passa no destilador. E nos outros 7 tubos de ensaio, então, nós colocamos aproximadamente 2 ml de ciclohexano, certo? Então, aqui nós temos a água, tá? Então, 7 tubos de ensaio com uma quantidade de aproximadamente 2 ml de água. Nesse outro aqui, nós temos então 2 ml de ciclohexano. Em cada um desses tubos, aproximadamente 2 ml de ciclohexano. Então, como nós vamos fazer o procedimento agora? Eu vou sempre estar pegando um tubo de ensaio onde tem o solvente água e outro tubo de ensaio onde tem o solvente ciclohexano. Em cada um desses solventes, eu vou colocar o mesmo soluto. Então, nós vamos utilizar aqui, então, o ácido acético e eu vou colocar dentro, então, misturar com a água 1 ml de ácido acético e no ciclohexano também 1 ml de ácido acético. Eu vou, então, agitar aqui o ácido acético com água. Vocês podem ver que há uma interação entre as partículas, né? Porque eu não consigo distinguir o que é água e o que é ácido acético, tá? Vou colocar aqui, então, nesse suporte de tubo de ensaio. E aqui nós temos, então, o ácido acético no ciclohexano, tá? Vocês podem observar que há uma dificuldade maior de solubilidade aqui, e vocês podem observar, então, que tem parte das moléculas de ácido acético, elas não estão interagindo com água. Vocês podem olhar que o comportamento é diferente, certo? E aqui embaixo dá para observar bem que há uma parte que não solubilizou, tá? A segunda substância que nós vamos colocar é o etanol. Então, aqui eu tenho o etanol, é o álcool etílico, tá? Eu vou pegar, então, uma pipeta, retirar daqui uma certa quantidade de álcool, né? Vou colocar 1 ml de álcool etílico junto com água, fazer o mesmo procedimento que eu fiz antes, tá? 1 ml, e vou pegar aqui o ciclohexano e vou colocar 1 ml de ciclohexano aqui, tá? De álcool etílico. Vou colocar aqui, tá? Então, aqui nós podemos observar que no ciclohexano houve uma solubilidade, né? Aqui, ó, uma solubilidade completa. E na água, ó, a água também nós podemos observar
que houve solubilidade, certo? Tanto no ciclohexano quanto na água. A terceira substância que nós vamos utilizar é o pentanol, ou seja, o álcool pentílico. Então, eu vou de novo pegar água. Nesse tubo de ensaio, eu vou colocar, então, aproximadamente 1 ml de pentanol, o álcool pentílico, e vou pegar também, então, o tubo de ensaio que tem o ciclohexano e vou colocar aqui, então, nos 2 ml de ciclohexano, eu vou colocar, então, 1 ml de álcool pentílico. Vou agitar, aqui nós temos a água. Vocês podem observar que há uma certa dificuldade de interagir, né? Vocês podem olhar nas paredes do tubo de ensaio, que parece uma gordura. E se nós deixarmos em repouso aqui, vocês podem observar que há a separação dessas duas substâncias. Aqui é importante observar que tem uma das substâncias ocupa a parte superior da mistura e a outra a parte inferior. Então, isso está relacionado com a densidade da substância, que nós vamos ter que compreender por que isso acontece. E aqui nós temos, então, o álcool pentílico com o ciclohexano. Vocês podem observar que há uma interação maior entre o ciclohexano e o pentanol do que aconteceu com a água. Então, eu não posso aqui, eu não tenho essa separação entre um e outro de modo bastante visível, né? Então, aqui vocês podem observar que está acontecendo a diluição do álcool pentílico no ciclohexano, tá? A outra substância que nós vamos utilizar é o sulfato de cobre. O sulfato de cobre é uma substância sólida, de cor azul, né? Vou colocar observem bem a cor da água. Eu vou colocar, então, uma espátula de sulfato de cobre na água e vou agitar. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês podem observar, então, que a cor da solução, que antes a cor da água era incolor, agora então nós temos uma solução aquosa de sulfato de cobre, e vocês podem olhar que o sulfato de cobre todo ele dissolveu e acabou estabelecendo interações com a água. E eu vou colocar então também o sulfato de cobre no ciclohexano para ver o comportamento dele nesse outro solvente. Vou agitar como agitei aqui com a água, e vocês podem observar que a cor da água permanece bem incolor, né? Então, posso dizer que aqui não houve interação entre o ciclohexano e o sulfato de cobre. Uma outra substância que nós vamos utilizar agora, então, é o açúcar. O açúcar o principal constituinte do açúcar é a sacarose. Esse aqui é o açúcar comum que nós utilizamos em casa para adoçar chás, café, né? Vou colocar uma porção de açúcar aqui, né? Vou agitar para ver se vai acontecer interação ou não. Então, como é uma substância sólida, a interação ela é um pouco mais difícil do que se for uma substância que já está no estado líquido, né? Então, vocês podem observar que o açúcar, junto com a água, ele dissolveu completamente. Nós vamos agora, então, pegar o outro solvente, que é o ciclohexano, e eu vou colocar uma pitada de açúcar, então, no ciclohexano para ver o comportamento. E vou fazer o mesmo procedimento, agitando, para ver se há solubilidade ou não. Vocês podem observar que o açúcar, ele permanece no fundo do recipiente, né? Ele não estabeleceu interações com o ciclohexano, tá?
Agora nós vamos utilizar então, pegar primeiro água e outra substância que eu vou testar agora é o cloreto de sódio, o NaCl, que é o principal constituinte do sal de cozinha. Tá? Então eu vou colocar uma pitada de sal aqui na água. Vou agitar. Então, vocês podem observar que aqui todo o cloreto de sódio, ele dissolveu na água, né? Podemos dizer, então, que há uma interação entre essas duas substâncias. E agora, vou colocar, então, um pouquinho de sal de cozinha, de cloreto de sódio, no ciclo hexano e vamos observar se vai acontecer a dissolução. Vocês podem observar que o sulfato, que o cloreto de sódio, ele está no fundo do tubo de ensaio, mostrando então que não há interação entre essas duas substâncias. E por último, então, nós vamos testar o naftaleno. O naftaleno, então, é uma substância também sólida, né? Nós vamos usar um pouco de naftaleno aqui junto com a água, né? E vamos agitar, né? Aqui vocês podem observar que não houve dissolução, não está havendo interação. E o importante é vocês observar que o naftaleno, ele, mesmo sendo uma substância sólida, ele está ocupando a parte superior do nosso solvente, né? Aqui nós temos, na verdade, uma mistura heterogênea, né? Quando as substâncias entram em contato, mas não estabelecem interações entre as partículas do soluto e do solvente. Mas aqui o que chama atenção é que a naftalina ou naftaleno, sendo uma substância sólida, ela está ocupando a parte superior da mistura. Então temos que compreender por que isso acontece. E agora nós vamos colocar então uma certa porção de naftaleno, né? Naftaleno junto aqui com o ciclo hexano. Naftaleno aqui junto com o ciclo hexano. Agitar, como eu disse, é uma substância sólida. Vocês podem observar que dissolveu completamente, certo? Então, agora que nós observamos como as substâncias se comportam em diferentes solventes, nós temos que compreender o que tem de diferente em uma substância, quais as propriedades, que características essas substâncias apresentam, que elas são solúveis em determinados solventes e em determinados solventes o comportamento é diferente. E chamando atenção, então, principalmente para aquelas substâncias, por exemplo aqui, por que uma substância acaba ocupando a parte superior, outra parte inferior, né? Por que aqui a naftalina, mesmo sendo sólida, ela ocupa a parte superior da mistura? Porque isso está relacionado ao tipo de interação que se estabelece entre a própria substância, certo? Então,